Olá, boas-vindas. Sou Elizabeth, professora de Eletrônica do Departamento Acadêmico de Eletrotécnica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, no campus Curitiba, sede Centro. Neste encontro, será dedicado para a explicação do uso da matriz de contatos. Vamos iniciar comentando sobre a nomenclatura que essa ferramenta pode ser denominada. A matriz de contatos é uma delas, protoboard e breadboard. Sugiro que faça uso do termo em português, a preferência pela língua materna, em especial porque, como estamos na academia, é comum darmos a preferência para o português na escrita de artigos de iniciação científica, por exemplo. Na sequência, vamos comentar a respeito das características que estas ferramentas, as matrizes de contato, podem ser encontradas. Elas são vendidas pela quantidade de furos, nodos ou pontos. Por exemplo, essa é uma matriz de contatos que tem 1.680 furos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas fica nessa média. Outro exemplo, também com a quantidade semelhante. A próxima exemplificação é para esse modelo, de apenas 550 furos. E as outras três matrizes que estão aqui, todas elas, essas três, elas são de 830 furos. Podem ter matrizes com mais furos, acima de 2.000, 2.400 ou menores também. Então, isso vai ficar a critério da necessidade do estudante. No caso, para as montagens de eletrônica, a sugestão é que opte pela que seja de aproximadamente 1.600 furos. Elas são adequadas e podem, para as montagens de eletrônica, e também irão servir para as futuras montagens, quando uma quantidade maior de circuitos e de componentes podem ser usados. Mas a de 830 também é uma opção, caso você faça a compra da matriz de 830, essa em especial, desde que sejam dos mesmos, os mesmos modelos, o mesmo fabricante, ela tem uma característica que é de fazer o encaixe. Elas vêm com um elemento na lateral que permite o encaixe na outra matriz, e isso vai aumentar a quantidade de furos, totalizando unicamente a de 1.680 furos. Isso é uma característica interessante. Por exemplo, se você não comprar com fabricantes diferentes, isso eu acredito que não seja factível esse encaixe. Como que nós fazemos o uso da matriz de contatos? Inicialmente, nós vamos fazer a explicação como chamamos cada um dos blocos. Nessa matriz, nós temos uma estrutura em que os orifícios eles estão disponibilizados de duas formas. Os orifícios estão na horizontal e estão na vertical. Esses orifícios que estão na horizontal, eles são denominados, ou melhor dizendo, é denominado como sendo o bloco da alimentação. Esse modelo, ele apresenta uma cor vermelha para o terminal positivo e azul para o negativo. Mas isso é um elemento que não vai interferir, porque, na verdade, quem vai caracterizar o positivo e o negativo, a alimentação do seu circuito, é você quem vai dar essa formalização da alimentação. Precisa seguir à risca essa nomenclatura que é colocada pelo fabricante. É apenas um elemento adicional ao modelo. Temos aqui o bloco da alimentação, onde os orifícios estão interligados na horizontal. A linha toda é interligada na horizontal por uma estrutura que nós não temos acesso pelo lado de fora. Essa linha, ela pode, dependendo do fabricante, apresentar uma interrupção bem no meio. Então, essa interrupção, ela vai caracterizar um subbloco de 5 conjuntos de orifícios e outros 5 conjuntos de orifícios. Como que nós vamos saber dessa característica? Nós só teremos condições através da verificação do teste de continuidade. Então, no caso,
usando o multímetro para verificar esse modelo de matriz de contatos, eu vou introduzir o terminal do multímetro em uma extremidade e na outra. Nesse caso, vou selecionar para continuidade e o instrumento ele não está indicando continuidade. Portanto, essa estrutura tem uma interrupção. Vamos agora trazer esse ponto para a parte que faz o conjunto de 5 subconectores. Veja que agora nós temos a continuidade. E isso vai acontecer da mesma maneira para a linha de baixo. Temos que a linha de alimentação, ela tem essa característica. Agora, no caso de uma matriz de contato, ela também tem linha de alimentação, só que não tem o desenho, não tem a serigrafia do positivo e do negativo. E observamos aqui que ela também está com a estrutura que não está interligada. Vamos buscar uma outra, nesse caso, a de 550 furos. Vamos ver como que ela se comporta. Ela tem continuidade. Então, nesse caso, é importante percebermos essa diferenciação, porque no momento da montagem do circuito eletrônico, se isso não for observado, poderá introduzir erros na sua montagem, ok? Aproveitando que eu estou com essa matriz de contatos e essa daqui, ambas percebemos a existência de uma base diferenciada. Essa base diferenciada não vai interferir em nada no funcionamento da matriz de contatos. É indiferente você comparar dessa forma, com a base, uma base mais elegante, mais sofisticada, ou simplesmente a matriz de contatos sem qualquer tipo de estrutura. Bem, agora vamos comentar sobre o que se chama de bloco das conexões. Então, nós temos a linha de alimentação e aqui tem o bloco das conexões. O bloco das conexões, observamos que os orifícios, eles também são mecanicamente diferenciados, só que agora eles estão interligados na vertical. Esses que são da alimentação, eles estão interligados eletricamente na horizontal, e os que são os formadores do bloco de conexões são interligados na vertical. E, pela simetria, há um sulco que vai servir para a colocação de componentes que são os circuitos integrados. São componentes que são chamados de encapsulamento Dual Inline Package. Esses componentes, eles têm a necessidade de serem colocados sobre o sulco, porque daí cada um dos terminais estará conectado em colunas diferentes. Já no caso desse CI, ele está com os terminais todos curto-circuitados, porque eles estão na mesma coluna. Eletricamente, os terminais estão no mesmo ponto elétrico. Dessa maneira, o CI não vai funcionar. Portanto, para o uso de circuitos integrados, devemos fazer a inserção do componente sobre esse sulco que tem uma distância já padronizada, adequada para o formato DIP, que é o exemplo que está sendo visualizado. A formação desses contatos elétricos, ele tem essa característica. Então, se nós observarmos na parte interna, veremos que a linha de alimentação ela está curto-circuitada através de uma conexão elétrica única e o bloco das conexões também. Então, uma conexão na horizontal e a outra na vertical, que é justamente o que possibilita que nós coloquemos os componentes, na verdade, os terminais dos componentes em orifícios distintos, mas que está sendo feita a união elétrica através justamente dessa estrutura elétrica na parte interna da matriz de contatos. Com isso, nós temos que as ligações podem ocorrer da seguinte maneira. Vamos incluir um resistor aqui
um segundo resistor. Quando fazemos essa conexão, estamos conectando os dois resistores em série. Então, essa forma de conexão faz a ligação dos dois resistores por meio deste terminal e deste, que estão ligados na mesma coluna, basicamente no mesmo ponto. É muito fácil de no começo das nossas montagens acabarmos nos perdendo, nos enganando e fazendo conexões incorretas. Então, é sempre interessante fazer a verificação de como que os componentes estão conectados a um novo formato de leitura e de entendimento de como que os componentes físicos reais estão conectados, que é a visualização do diagrama eletrônico para o circuito eletrônico. Então, essa passada de contexto da visualização do símbolo para o componente real, temos que ter esse cuidado. Algo interessante de se comentar é que sempre que nós estivermos trabalhando com as matrizes de contato que são da universidade, é muito provável que exista algum ponto, alguma coluna ou até a linha de alimentação com problema devido à quantidade de uso, né, à alta frequência de uso dessa estrutura, dessa ferramenta, digamos. E aqui é oportuno enfatizar o quanto é importante ter a sua própria matriz de contato, porque aí você vai ter a segurança de que ela está em perfeitas condições, e se não tiver, se por acaso aconteceu algum acidente, faça a marcação daquela linha ou da coluna que está com problema. Assim você evitará de fazer o uso daquele ponto específico e com isso terá a certeza de que não é, né, a conexão da matriz que está gerando o erro ou o mau funcionamento do circuito. Outro detalhe a respeito da montagem é que procure dispersar os componentes, colocar os componentes ao longo de toda a área. Claro que guardadas as proporções, mas não faça todos os componentes amocados, todos muito próximos uns dos outros. Isso vai impedir com que a medida, o acesso do terminal da ponta de prova consiga alcançar o terminal do componente para a execução da medida e ainda, né, a visualização da estrutura como um todo vai ficar prejudicada. A realização das conexões, elas normalmente são feitas com os jumpers. Esses jumpers estão sendo mostrados, são jumpers obtidos pelo desencapamento dos cabos de rede. Existem os jumpers comerciais. Esses eu os denomino de jumpers os artesanais. Então, essa é uma forma muito particular de cada estudante em fazer o uso, seja do comercial ou do artesanal. Também tenho como orientação o uso do alicate bico reto, ou também chamado de meia cana, para fazer a inserção e o manuseio das conexões dos componentes na matriz de contato. Usando essa ferramenta, ela fica muitas vezes facilitada, porque a força que você precisa fazer, ela é então auxiliada pela alavanca da própria ferramenta. E além de tudo, por ser, né, ter um tamanho reduzido, fica mais fácil, porque muitas vezes o dedo, a mão, ela é grande, impedindo que você consiga acessar o componente. Em linhas gerais, essas seriam as orientações a respeito da matriz de contato e obrigada pela atenção e até breve.